Então, vamos lá. O Tite também falou de um jeito que parece que ele descobriu a pólvora, né? Eu vou dar aqui uma sugestão. Por 40 anos que a gente fala isso. Agora, a grande questão do calendário, e não é uma questão fácil de resolver, mas para resolver tem que abrir mão de política, porque não resolve há 40 anos por política. A questão central é a seguinte, e teve um embate nessa semana do Rodrigo Capello, que escreveu uma coluna no Globo, e que teve uma réplica da Federação Paulista com o Reinaldo Carneiro Bastos, porque o Capello falou sobre o dinheiro que os estaduais arrecadam e a federação contestou os valores, além de outras questões. O ponto, assim, se você pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, vou fazer o raciocínio ao contrário. O desafio é o seguinte: você precisa dar um calendário de 10 meses para todos os clubes, grandes e pequenos, sem escravizar os grandes no calendário dos pequenos. Aqui é que está o X da questão. Não é você dizer assim, diminui os estaduais, que simplesmente isso você vai matar o Botafogo de Ribeirão Preto, o Madureira, o Americano de Campos, o Goitacás. A questão é que esses times pequenos, que eu citei alguns, eles precisam ter 10 meses de calendário. Mas eles não podem obrigar os grandes a jogarem 10 meses ou 3 meses. É aqui que está o X da questão. Então, não é diminuir o calendário. O Matheus Bach tem mais razão no que ele diz. Equacionar isso. Talvez seja fazer os estaduais sem os grandes, e é viável. Em São Paulo é viável, no Rio Grande do Sul é viável. Vai ser difícil arrumar patrocinador, arrumar transmissão, vai ser difícil. Mas você consegue fazer nos estados que são estados. O Rio Grande do Sul é um estado. Se você fizer Nova Petrópolis versus Gramado, é capaz de dar público. Não vai dar 80 mil pessoas, mas é capaz de dar. Vai dar público. Se você fizer Caxias versus Pelotas, vai dar público. O clássico Caju vai dar público. Se você explorar a rivalidade Ribeirão Preto versus São José do Rio Preto, com Botafogo e América, que desapareceu, vai dar gente no estádio. Então, já se você fizer Madureira e Campo Grande, não tem rivalidade. Se o Madureira com bom sucesso, não é essa rivalidade. É diferente. O Rio de Janeiro é uma cidade. Até pela característica histórica. O Rio de Janeiro era Distrito Federal. O Nelson Rodrigues chamava de o campeonato da cidade, porque o campeonato era disputado do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu, São Cristóvão, Campo Grande, Canto do Rio de Niterói. O único time de Niterói era o Canto do Rio. Todos na cidade, até 76. Então, é diferente, tem particularidades. O desafio é diminuir o número de jogos dos grandes, não escravizá-los no calendário dos pequenos e ter um calendário para os pequenos. O que não pode é o Abel Ferreira tentar fazer um time que jogue como o Bayer Leverkusen, sensação da temporada, que marcou individual a temporada inteira, e o Bayer Leverkusen jogou 53 partidas, e quando terminar essa maratona desse mês, de agosto, o Palmeiras vai ter feito 54 em 7 meses. Ou seja, como é que você vai jogar igual ao Bayer Leverkusen se você, na metade da temporada, já jogou mais vezes que o Bayer Leverkusen na temporada inteira? Aí ninguém tem perna para marcar. A gente viu a intensidade que faltou para o Palmeiras ontem. Como é que vai marcar individual todo o jogo? Aí você vai dizer, não, Abel, desiste de mal, porque não vai funcionar. Quer dizer, você vai dizer para o técnico que a novidade tática que ele quer implementar, ele não pode, porque não consegue, porque o jogador não consegue sobreviver. É um dilema de calendário, né, Hernan? É muito difícil encontrar um resultado ou até fazer um movimento, porque alguém vai sair machucado dessa história, né? E você tem, além da questão dos times pequenos, né, e que os times pequenos, eles precisam dessa movimentação, precisam disputar campeonatos para poder sobreviver, e tem muito time pequeno, muito tradicional, que se disputa o Campeonato Paulista, muitas vezes não passa nem para a fase final, e aí acabaria o ano de times tradicionalíssimos. É um problema para a Federação Paulista, né? Citando aqui São Paulo, que é o maior estadual do Brasil. E tem outro argumento que eu já escutei também de bastidor, de que, assim,
o Campeonato Paulista ele é importante, assim como o Campeonato Carioca, porque você também tem possibilidade de descobrir novos árbitros, né? O Paulistão é meio que um laboratório para árbitro e o árbitro precisa ser testado em jogo, por exemplo, contra o Santos, time pequeno contra o Santos, time pequeno contra o Corinthians. Então, assim, tem vários braços, várias frentes que que servem de argumento para a federação para manter esse calendário longo do campeonato estadual. E aí, quando o Tite fala, a gente precisa ser ouvido, aí é o Bruno, que ele cita na entrevista, é o Bruno Spindel que estava lá assistindo a coletiva. Aí é o Cartola, é o dirigente que assina o calendário no começo do ano, ou melhor dizendo, no final do ano, para o ano seguinte acontecer, e, claro, o clube recebe a grana. Então, muitas vezes, assim, a gente não é ouvido, mas muitas vezes também é porque o seu Cartola não colocou você para ter voz ativa na reunião. Então, assim, Claro. quer ter voz ativa na reunião, quer ser ouvido, bate na porta ali da diretoria, Tite. Diretoria, seu Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel. Na próxima reunião que tiver com federação, deixa eu ir junto. Vamos num carro maior, cabe todo mundo, vamos embora. É assim, porque assim, os clubes assinam no começo do ano. Não tem isso. O calendário é cheio, o calendário é desumano para o atleta? A gente fala isso toda temporada, todo início de temporada. Mas os cartolas, os presidentes, assinam esse calendário. Então, precisa ter comunicação dentro do clube. Com certeza. É um dilema que a gente sempre se repete aqui, esse calendário, né? Porque o calendário acaba atrapalhando até o futebol brasileiro no contexto geral. Muitas vezes o técnico não consegue fazer o time render melhor porque não tem tempo de treino, porque tem muito desgaste, porque tem muito jogo. O próprio produto acaba prejudicado por esse acúmulo de jogos, por esse calendário. Vamos mudar a chave. Diga, PVC. Vou usar uma frase, só que eu já falei, mas acho que é importante. O que está acontecendo com a tentativa do Abel marcar individual, como o Xabi Alonso fez no Bayer Leverkusen, é muito simbólico. É muito simbólico. Porque ele não vai conseguir. Ele está fazendo... Você pega a Eurocopa. A grande novidade tática da Eurocopa não foi desenho de jogar 3-5-2, 3-4-2-1. A novidade foi o retorno da marcação individual. Não dá para marcar todo o jogo assim. O Palmeiras vai morrer. Porque o Abel quer fazer o Palmeiras jogar como se joga na Europa. E ele está errado? Não. O Abel não está errado. O Abel está certo. O que está errado é o calendário. PVC. E detalhe, o Crespo não conseguiu em 2021 isso. Exato. Foi demitido no começo para o meio do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o time entrou na zona de rebaixamento, foram machucando os jogadores, era marcação individual, o meio-campo não aguentava, aquela coisa toda, lesionou um, lesionou outro, o time foi cair, mesmo conquistando o título paulista, que aquele ano foi tratado como Copa do Mundo, né, para o São Paulo, ele não conseguiu. Então, assim, é muito complicado nesse calendário maluco você implementar algo como marcação individual. Deixa eu já me desculpar e pedir para mudar a nossa ordem que estava definida no programa aqui, porque o PVC puxou o assunto Palmeiras, que é muito relevante, exatamente por essa situação de ter perdido intensidade, e isso está se refletindo em campo, está se refletindo nos jogos. A gente tem uma sonora do João Martins, depois da partida de ontem do Palmeiras contra o Fluminense. Vamos rodar o auxiliar técnico do Abel falando aqui no De Primeira. Pode rodar. E quando nós conseguimos fazer isso com qualidade, a parte defensiva vem em sincronia, porque não dá para separar. Quando nós ofensivamente estamos bem, ajuda-nos a defender. E hoje ofensivamente não estivemos bem, logo tivemos que defender mais. E nem conseguimos criar dificuldades ao adversário. Isso é o que faz a diferença entre ter mais facilidade a defender ou não, porque quando nós vamos lá e agredimos o adversário com cruzamentos, com cantos, com remates fora da área, com combinações 1-2, com esse tipo de coisa, o adversário perde energia para depois atacar, e nós não conseguimos fazer isso hoje.
Tá aí o João Martins. O PVC foi não atacar, foi baixa intensidade, ou daqui a pouco o que está prejudicando o Palmeiras no contexto do Brasileirão é os jogos fora de casa, os jogos em Barueri? Qual é o diagnóstico que tu fazes? O Palmeiras não é líder do Campeonato Brasileiro por causa de Barueri. O Palmeiras não é líder do Brasileiro por causa de Barueri, porque foram 6 pontos perdidos lá. Então vamos fazer a conta aqui. O Palmeiras perdeu 21 pontos no campeonato, tá? Ele perdeu 8 pontos em casa e perdeu 13 pontos fora de casa. Os pontos que ele perdeu fora de casa foram Fluminense 3, Botafogo 3, Grêmio 2, Fortaleza 3 e tem um outro empate que eu me perdi aqui. Todos os resultados normais. São todos normais. Os pontos que o Palmeiras perdeu em casa são 2 para o Flamengo, normais. São Paulo empatou. E 6 para o Atlético. São Paulo empatou. São Paulo empatou. 2 pontos. Então o Palmeiras perdeu fora de casa 3 pontos para o Fluminense, 3 pontos para o Botafogo, 2 pontos para o Grêmio, 2 pontos para o Fortaleza, 3 pontos para o Fortaleza e 2 pontos para o São Paulo. Tudo isso aqui é normal. É resultado. Podia ganhar do Botafogo no Newton Santos, como ganhou no passado? Podia. Do Fluminense não ganha no Rio de Janeiro desde 2017. Então, perder o Fluminense no Rio de Janeiro, você contabiliza. Ali é 0 ponto para fazer. Onde é que está a diferença do Palmeiras? O Palmeiras perdeu em casa 2 pontos para o Flamengo, empate 0-0, normal, e perdeu para o Atlético Paranaense e para o Internacional. Então, a diferença da campanha, veja, não, tem jogo que o Palmeiras jogou mal contra o Fluminense e jogou bem contra o Botafogo e perdeu para o Fluminense jogando mal e perdeu o Botafogo jogando bem. Mas a diferença da campanha é Barueri. É Barueri. São os 2 jogos de Barueri. São os 2 jogos que, em condições normais, o Palmeiras perderia 2 pontos e perdeu 6. E a diferença do Palmeiras para o Flamengo e para o Botafogo, que tem os mesmos 17 pontos perdidos, a diferença é de 4 pontos. Então, se o Palmeiras empatasse com o Flamengo, se o Palmeiras empatasse com o Internacional e com o Atlético Paranaense, jogando no Allianz Parque, estaria empatado com o Flamengo e o Botafogo. Isso não exclui ter jogado mal. Não exclui ter jogado mal ontem. Perdeu ontem porque jogou mal e perdeu 3 pontos fora de casa.